Saúde, amada igreja, na paz do Senhor, amém, irmão? Amém. Então, estamos no culto campal. Aleluia. A irmã tem pedido o culto para casa, sua casa, e aqui nos encontramos esta noite para juntos nós glorificarmos ao Senhor, anunciar essa palavra que salva, essa palavra que liberta, Meu Deus. essa palavra que tira nós das trevas espirituais, conforme disse Paulo, tira dos laços de Satanás e traz para a luz É verdade. da palavra de Deus. Então, a nossa finalidade aqui esta noite, nada mais e nada menos, é anunciar Cristo como Senhor. Aleluia. Anunciar Cristo como a nossa única solução para os nossos problemas. Anunciar Cristo como a nossa única solução para a nossa vida espiritual. Então, Cristo veio a este mundo, em primeiro lugar, para fazer a vontade de Deus. Ele veio cumprir a lei em toda a sua íntegra, 613 mandamentos. Ele cumpriu todos esses preceitos e cumpriu sobrando. Cristo também veio glorificar o Senhor, conceder toda a honra ao Pai Celestial, conceder toda a glória a Deus. E em terceiro lugar, Cristo veio a este mundo para cumprir a Escritura em toda a sua essência. Então hoje nós nos encontramos com o maior Deus, nos encontramos com o maior Senhor e nos encontramos com o maior livro, que é as Sagradas Escrituras. Então hoje, graças a Deus, nós temos o privilégio de anunciar a palavra de Deus. E como palavra de Deus é a palavra da verdade. Essa verdade que transforma e essa verdade que liberta, essa verdade que tira nós da escuridão espiritual e nos dá diretrizes para que nós possamos a conhecer a esse Deus. Na realidade, vivemos em uma época, pleno século XXI, aonde muitos pregam a palavra do Senhor. A gente vai ver que a palavra de Deus está sendo pregada pela televisão, pregado pelo rádio, pregado às vezes em congregações e ao público, como nós estamos fazendo isso hoje. Mas não foi assim. No princípio não foi assim. Aleluia. A gente não tinha essa liberdade de anunciar a palavra de Deus publicamente. Aqueles que realmente faziam isso eram perseguidos e muitos eram mortos diante dessa liberdade que temos hoje. Aleluia. Então hoje, graças a Deus, temos esse privilégio de termos essa oportunidade única de anunciar Cristo, que Ele é que na realidade nos dá a verdadeira certeza da nossa salvação. Então eu queria ler aqui, irmão, no livro de Gálatas, capítulo 1, do verso 6 ao verso 9, do livro de Gálatas, que diz assim: Maravilho-me que tão depressa passastes daqueles que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, o anjo do céu vos anuncie um outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja maldito. Assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar um outro evangelho, além do que já recebeste, seja maldito. Então, que Deus em Cristo nos dê da sua graça para nós trazermos uma reflexão relacionada a esse assunto. Então, falar de Cristo, falar de Deus, ou apenas falar só no nome de Deus ou no nome da pessoa de Cristo, na realidade, o mundo em que estamos vivendo, muitos estão falando. Muitos falam de Deus, muitos falam do Senhor Jesus Cristo, muito às vezes pode até tomar a Bíblia e citar algum texto das Sagradas Escrituras e fazer uma explanação. Então hoje devemos ter o máximo de cuidado com Cristo que estamos abraçando,
com Deus em que estamos crendo, porque na realidade existe muitas heresias. Na época de Paulo já havia certo tipo de heresias, de perdição, heresias que levavam o homem a uma condenação eterna. Então, quando nós abrimos a Bíblia e falamos de Jesus, tem que ser o Cristo conforme a Escritura. Tem que ser o Cristo conforme aquele que foi enviado pelo Pai. Então, sempre aquele que prega, sempre aquele que anuncia o Evangelho, ele está na posição de ser considerado um verdadeiro profeta ou ser considerado um falso profeta. Então, todo aquele que anuncia a palavra tem que ter uma responsabilidade relacionada ao Evangelho que anunciamos. Na época de Paulo, havia os judaizantes, os judeus, que ainda se apegaram à doutrina de Moisés, a doutrina da lei, os ensinamentos da lei, o ensinamento da Torá. E Paulo, o apóstolo, ele falou aqui de outro evangelho. Esse outro evangelho era esse povo que dizia que para a pessoa ser salvo, não era necessário só crer em Cristo. Não era necessário só ter fé em Jesus. A pessoa tinha que abraçar toda a lei. A pessoa tinha que guardar o sábado. A pessoa tinha que guardar as cerimônias judaicas, as festas judaicas, a lei tanto moral como a lei cerimonial. A pessoa tinha que abraçar todos esses requisitos para ser salvo. Então nós podemos ver que Paulo o apóstolo falou que havia alguns que estavam inquietando os irmãos e trazendo um evangelho de condenação. Para a pessoa ser salva, era necessário só crer em Cristo. Mas naquele sistema judaico, as pessoas ainda estavam querendo ainda guardar leis, ensinamentos de Moisés. Cristo cumpriu tudo isso para nós. A palavra de Deus nos diz em Romanos capítulo 10:4 que o fim da lei é Cristo para todo aquele que nele crê. O Senhor tirou nós dessa servidão da lei. Conforme disse no erudito bíblico que a lei, ela condena o melhor homem e a graça justifica o pior. Aleluia. A lei, ela vem com a finalidade de mostrar que o pecado é excessivamente maligno. A lei é ministério de morte, ministério de condenação. A graça não. A graça nos justifica, a graça nos salva. Aleluia. Como disse o próprio Cristo, o Filho do Homem veio buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Então, querido amigo, havia naquela época essas heresias. E nós ficamos perguntando hoje, quem será esse povo que estão resgatando essa doutrina que já foi condenada aos 2000 anos atrás? Será que tem algum povo ainda que fica na observância da lei? Algumas pessoas que ainda ficam pregando que é necessário se guardar o sábado para salvação? Será que ainda na época em que estamos vivendo, em pleno século XXI, será que ainda existe essa heresia, ainda pregada hoje, com uma outra capa, com uma outra linguagem? Então, querido amigo ouvinte, nós vamos fazer o possível para nós sermos claros. O apóstolo Paulo disse que alguém vos pregar um evangelho que vá além do que Cristo pregou, seja maldito. É verdade. Então hoje nós vemos que existe uma denominação que está se expandindo em Quixeramobim, e algumas pessoas às vezes até participam de suas reuniões. É uma reunião que é levado a comida, existe banquetes e bolo, às vezes carneiro assado, onde você vai a um culto desse, ou pelo menos a um movimento desse, onde é sorteado panela, onde é sorteado a ventilador, às vezes liquidificador, às vezes é anunciado a propaganda de celular para você frequentar
reuniões. Então é um culto divertido e traz entretenimento. E aonde as pessoas vão a esses movimentos. Então nós queremos esclarecer aqui esta noite que vamos falar desse movimento que na realidade diz que você está nele hoje, participando de seus movimentos, ou participando de seu culto, ou participando de sua denominação. Você é um eleito de Deus e vai para o paraíso e vai para o céu. Nós podemos ver isso, querido amigo, hoje. Um movimento chamado Adventismo do Sétimo Dia. O nome é bonito, mas naquela época de Paulo não tinha sobre Adventismo do Sétimo Dia. Tinha os judaizantes, os judeus que guardavam a lei de Moisés, perseguiram Cristo, perseguiram Paulo, perseguiram os apóstolos, e que pregavam que a pessoa para ser salvo, Cristo não é suficiente. Você tinha que estar guardando as leis, você tinha que estar guardando mandamentos. Você, até para você comer, ou até para você limpar as mãos, tinha que ter uma cerimônia, tinha que ter uma maneira de como lavar as mãos. Era uma religião cheia de preceitos e cheia de tradições humanas. Então não era o evangelho que Cristo pregou. O evangelho que Cristo trouxe é um evangelho simples. Não é um evangelho complicado. Ele mesmo disse que veio salvar pecadores. E a condição que ele colocou é nós crer nele, acreditar nele, confiar nele. Passar toda a nossa ansiedade, todos os nossos problemas para ele. E reconhecermos que somos pecadores e ver nele a nossa única solução para o nosso problema eterno. A Bíblia diz que o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. Aleluia! Com o sacrifício que Cristo fez no Calvário, nos dá a certeza da vida eterna. É uma coisa simples, mas as religiões complicam. Complicou na época de Paulo e ainda complica hoje, mas numa linguagem, numa capa diferente. A heresia é a mesma. Agora se mudou o rótulo de judaizante para adventismo do sétimo dia. Meu Deus! E o que me chama a atenção, querido amigo e ouvinte, é que na nossa cidade de Quixeramobim existe mais de 50 denominações e nenhuma delas está combatendo nenhuma heresia, pelo contrário, estão abraçando as heresias. Dentro de Quixeramobim, diante de tantas denominações, não tem nenhuma delas combatendo o sistema romano. Dentro do Quixeramobim não existe nenhum líder como evangélico combatendo a maçonaria. Aleluia! Dentro das igrejas das denominações de Quixeramobim não tem nenhuma delas combatendo o sistema adventista. Dentro de Quixeramobim não tem uma denominação que combata o sistema Testemunhos de Jeová que estão crescendo em nossa cidade. Dentro de Quixeramobim nós não vemos, assim como Paulo falou em Gálatas, se alguém pregar um outro evangelho, que vá além do que Cristo pregou, seja maldito, levantando essa bandeira, confrontando as heresias, batendo contra o falso profeta, contra o falso ensino, e contra a falsa religião, e contra o falso caminho. Em nossa cidade de Quixeramobim existe espíritos que, na realidade, alguns líderes até se faz aliança em suas reuniões e não estão combatendo essas heresias, que são heresias de perdição. Eles falam em Cristo, falam em Deus, mas não é o verdadeiro evangelho que Cristo pregou. Então, aqueles que abraçam Cristo, que não estão em conformidade com a Bíblia, é um evangelho de perdição. E nós vemos hoje que esse movimento adventista está ganhando espaço, porque não é confrontado. É a mesma heresia de perdição pregada na época do apóstolo Paulo. Assim, a senhora Helena Goldwhite, a sua profetisa, dentro desse movimento, num dos seus escritos,
disse que se guardar o sábado resulta em salvação. Uma maior heresia dentro desse movimento é que eles se consideram hoje igreja remanescente. É a igreja dos últimos dias. É a igreja dos salvos, é a igreja dos santos, é a igreja dos eleitos, é a igreja escolhida, é a igreja que é o canal de bênção e de salvação hoje na terra, e que para você ser salvo, Cristo não é suficiente. Você tem que pertencer a ela. Você tem que ser membro desse movimento para você ser salvo. Então isso é heresia de perdição. Uma seita que prega que não existe inferno, a pessoa é apenas aniquilado, morreu, acabou. Não prega sobre o inferno. Diz que Jesus não é o Filho de Deus, é apenas um anjo chamado Miguel. Se considera também como cristão. E muitos deles recebem até oportunidade em cultos evangélicos e fazem propaganda e fazem conferências com pastores evangélicos dizendo que são irmãos, estão no mesmo barco, estão para somar. Mas nós vemos isso hoje acontecendo não só aqui em Tiramubim, mas em algumas cidades de nosso Brasil. Eles estão tomando espaço e pregando essas heresias. Eu faço das palavras de Martin Luther King a minha. Nós estamos preocupados com os gritos do tirano. Estamos preocupados com o silêncio dos bons. Aqueles que na realidade não estão pregando a Bíblia como é para ser. E existe esse evangelho de perdição. Então, querido amigo, você examine a Bíblia. Procure examinar a palavra de Deus. Peça discernimento para não ser uma vítima desse sistema satânico, falso, que é o adventismo do sétimo dia. É um outro evangelho. Para você chegar diante de um grupo desse, você diz, olha, eu sou crente em Jesus. Cristo me deu a vida eterna, me deu a salvação. Ele pode até concordar com você em algumas palavras, mas ele vai procurar lhe ensinar, lhe catequizar, e vai dizer que para você ser salvo, você tem que pertencer à sua religião. Então, querido amigo, isso é heresia de perdição. E as igrejas não estão preocupadas com isso. Elas não estão preocupadas com essas heresias. De modo que eu faça propaganda da minha religião ou faça propaganda da minha denominação. Então é um outro evangelho que corrompe, um outro evangelho que condena. Mas se pergunta qual seria hoje a religião, a denominação evangélica que está combatendo isso hoje. Meu Deus! Não tem. Misericórdia de nós, Pai. Existe hoje um ecumenismo tremendo. Nós pudemos ver uns 2 anos aqui atrás, o pastor Netanias, da igreja Missadai, esteve dentro de um grupo se referindo sobre depressão, aonde tinha um psiquiatra, aonde tinha um psicólogo, aonde tinha um espírita, aonde tinha um carismático, e tinha Netanias representando os evangélicos em Quixeramobim. Na realidade não representou bem. Né? Deus me guarde de um líder daquele representar o evangelho. Eu até volto atrás, representou muito bem os evangélicos, porque sistema de evangélico hoje é sistema de corrupção, sistema de prostituição espiritual, onde realmente naquela reunião teve a sua participação, e quem iniciou aquele movimento foi um espírita, a oração de um espírita, kardecista, e o fim daquela reunião, uma oração de um espírita kardecista, todos de mão dadas, se referindo ao mesmo Deus, se referindo ao mesmo Senhor.
E ninguém bate, ninguém fala, fica com a boca trancada, ninguém nunca denuncia. Então isso, querido amigo, é heresia. Isso é um evangelho que vai além do que Cristo pregou. Um outro evangelho. Nós podemos ver um outro grupo falando também do evangelho de Jesus, mas de uma maneira completamente corrompida. E que as pessoas hoje elas não têm condições de confrontar. Porque às vezes as pessoas estão dentro de uma denominação evangélica, às vezes a pessoa entra ignorante e sai abestada. A pessoa não entende nada, não compreende nada. Apenas estão ali só mesmo para ouvir, não estão aprendendo. Então nós podemos ver hoje, Sistema Testemunho de Jeová, Jaridense Russo. O que me espanta é porque de 10 crentes, ou pelo menos 10 evangélicos, 4 é testemunho de Jeová. 4 são testemunhos de Jeová, porque eu creio que eles não estão preparados a combater as heresias. Sistema religioso hoje, eles não estão preparados para combater as seitas, eles não estão preparados para combater a mentira, não estão preparados para anunciar o evangelho que liberta, um evangelho que salva, um evangelho de confronto, um evangelho histórico, um evangelho que faz guerra contra aquilo que está errado. Então isso nos espanta, porque são milhares e milhares de pessoas entrando nas seitas, e às vezes as pessoas que dizem evangélicos, dizem que tem a verdade, não denuncia a mentira, não prega a palavra de Deus como é para ser. Então, querido amigo, isso nos espanta. Então nós como cristãos, nós como filhos de Deus, nós temos a obrigação de denunciar esse outro evangelho, Aleluia, Pai. que é venenoso. Tua promessa, Pai. Às vezes tem pessoas que é cristão, às vezes tem pessoas que são evangélicos, e que na família já tem pessoas que são testemunhas de Jeová. Porque a igreja ela não fornece conhecimento. Tem líderes religiosos, pastores, que às vezes dão a escola dominical com a sentinela testemunho de Jeová. Tem líderes e pastores evangélicos que dão a escola dominical com os livros adventistas que não fazem nenhuma diferença e que o evangelho para ele é uma coisa só, não existe diferença nenhuma. Então hoje o Senhor nos dê graça para nós falarmos desse evangelho que mata, desse evangelho que corrompe, desse evangelho que leva a pessoa para uma perdição eterna, desse evangelho que é anátema e que é condenado. Às vezes as pessoas, elas não estão denunciando esse tipo de evangelho. O evangelho pregado pelos testemunhos de Jeová não é o evangelho de Cristo, porque para nós Cristo ainda não veio. O evangelho pregado pelos testemunhos de Jeová, Cristo já veio. Pelo menos já marcaram 2 datas para a vinda de Cristo. Primeira data para 1854. Diz que Cristo tinha vindo nesse ano. Milhares e milhares de pessoas, eles venderam as suas casas, pessoas deixaram seus trabalhos, pessoas deixaram os seus afazeres. E no ano de 1854, eles subiram para um monte esperando Cristo vir e levar ele visivelmente. Quando se deu a data de 1854, quando isso chegou o dia, Cristo não veio. Muitos se suicidaram, muitos deixaram essa religião satânica, mas ainda continua. Já marcaram também a outra data de Cristo, para a vinda de Cristo, para 1914. Cristo já está reinando no céu. Ele diz que Cristo é Deus como Satanás é, não crê no inferno eterno.
Não crê no Espírito Santo como pessoa, é apenas uma força ativa. Então, é uma religião que para a pessoa ser salvo, a grande multidão tem que pertencer aqui à terra. Só vai para o céu 144 mil. Não é o evangelho que Cristo pregou, é um outro evangelho, um evangelho de perdição. Então, querido amigo, a nossa voz hoje é lhe alertar desses movimentos religiosos, em nome de Cristo e em nome de Deus. Jesus falou no livro de Mateus 24:4, acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, enganarão a muitos. Nós também podemos ver Paulo, o apóstolo, foi o que mais escreveu no Novo Testamento. No capítulo 4 primeiro do seu livro, escrevendo para Timóteo, ele diz: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrina de demônios. O sistema adventista é doutrina de demônios. Doutrina, ensinamentos pregados pelos testemunhos de Jeová, ensinamentos de homens. Doutrina também de demônios. E muitos estão abraçando elas, porque as igrejas, aqueles que dizem ser líderes, aqueles que dizem ter a verdade, não combatem esse sistema. Infelizmente hoje, o sistema religioso, o sistema evangélico, eles não estão preparados para combater as heresias, estão preocupados com outras coisas. As pessoas às vezes estão dentro das igrejas, às vezes as pessoas estão dentro do templo, não são discipulados, as pessoas não são ensinadas à luz da Bíblia, as pessoas não têm uma responsabilidade para aprender a verdade, para denunciar aquilo que é errado. É uma igreja só da paz, uma igreja só do amor, uma igreja ecumênica, a igreja do show, a igreja da campanha, a igreja do monte, a igreja da prosperidade, a igreja do futebol, a igreja do pagóspel, a igreja, né, irmãos, do impacto gospel. Esse sistema de igreja. Pessoas vão para a igreja, deixa a cabeça em casa, leva o corpo, porque é a igreja do entretenimento. É a igreja do troféu, e as pessoas ganham prêmios em futebol. A própria Montes, são pessoas que na realidade fazem futebol, né? Hoje não. As pessoas hoje, os evangélicos hoje, já tem time de futebol, não tem a Bíblia, não tem a palavra, não tem treinamento, diácono expulso, mas são pessoas que estão ganhando futebol, prêmios e taças. Hoje nós podemos ver que as pessoas não estão preparadas para essas verdades. Igrejas que promovem hoje passam a promover um tipo de evangelho que não é o da Bíblia, e isso vai custar a alma de alguns que estão sendo enganados, que não estão sendo ensinados à luz da Bíblia, não estão se preparando nem para a vinda de Cristo e para pregar um evangelho para um pecador, esclarecer a ele acerca de quem é Jesus. Aleluia! Onde às vezes as pessoas estão dentro de denominações evangélicas, que as pessoas hoje estão fazendo certo tipo de movimentos e entretenimentos. São entretenimentos, aquele movimento que as pessoas fazem dentro das igrejas, feira da pinchincha. Pessoa faz tantas coisas, querido amigo. Pessoas fazendo hoje gincanas. Pessoas se acumulam dentro das igrejas hoje para fazer gincanas. Fazer gincanas para quem tem a Bíblia mais antiga, o
crente mais antigo da cidade, o dízimo mais antigo, a pessoa ganhar pontos, e as religiões crescendo, e as religiões aumentando, e a pessoa às vezes fazendo parte de uma religião, e o culto é de entretenimento. Faixa de junho. Culto de entretenimento, um evangelho que não é o verdadeiro Cristo. Então, querido amigo, nesta noite, o apóstolo Paulo disse: se alguém pregar um outro evangelho que vá além do que Cristo pregou, seja maldito. Eita Deus, Deus tem Esse poder. é outro evangelho, e esse outro Cristo que muitos estão pregando, não é o Cristo da Bíblia. E aqui já para encerrar minha oportunidade, nós queremos lhe mostrar, querido amigo, algumas seitas em Quixeramobim que você não pode fazer parte dela. A mostrar algumas seitas que é perdição espiritual, e nós provamos à luz da Bíblia, provamos à luz da história e à luz dos ensinamentos cristãos que é um outro ensino, outro evangelho, um outro Cristo, um caminho que não vai levar você à vida eterna. São vítimas de um sistema completamente satânico. Madureira, Assembleia de Deus Madureira, é uma seita hoje. E alguns pastores às vezes fazem até parte dessa religião hoje. Mas é uma seita. É a seita do monte, a seita da campanha. Você sabia que é um movimento satânico esse negócio de seita? Esse negócio da pessoa ir para monte, orar em monte? Você sabia que é uma coisa satânica, que alguns evangélicos estão pegando hoje coisa emprestada da macumba e trazendo para dentro da igreja, passando como o evangelho de Cristo? Evangelho da campanha, das quinta-feiras, das 7 quintas-feiras, a campanha da vitória, a campanha da bênção, a campanha da prosperidade, Cura e a libertação. campanha da libertação, a campanha de tantas coisas. Amor de Ana. E ainda mais, dentro dessas campanhas, as pessoas ainda trazem demônios para aqueles que se dizem cristãos. Eu não sei se você já prestou atenção que dentro do sistema romano, para cada problema da pessoa, um santo. Para cada problema do ser humano, um santo. Pelo menos o católico tem um santo. Para cada problema do ser humano. Se a pessoa está com dor de cabeça, tem um santo para dor de cabeça. Se a mulher está grávida, tem a Santa de... Se a mulher está grávida, Nossa Senhora do Bom Parto. Cabe solteiro. Se a pessoa é virgem, não se casou ainda, tem Santo Antônio, que casa as pessoas. Tem problema nos olhos, uma santa para os olhos. Santa Luzia. Se a pessoa está endividada, fez muitas contas, aí tem a Nossa Senhora de Virgem, protetora dos endividados. Os animais. Então, para cada problema do ser humano, um santo, mas dentro das igrejas evangélicas hoje, para cada problema do cristão, para cada problema do evangélico, um demônio, trazendo coisas emprestadas da macumba e passando como o evangelho de Cristo. Aí disse: irmã, você está com a pomba gira. Diz: pastor, você está com o espírito do Zé Pilintra. A irmã aí está com a Maria de Sete Saia. É por isso que as igrejas não crescem. O povo não se desenvolve. Porque não é o evangelho de Cristo. Não é um evangelho que liberta, não é um evangelho que transforma. É um evangelho baseado dentro desses movimentos. Aleluia. A Madureira, ela fez um pacto com o reverendo Mon no dia 10 de fevereiro de 2010. O presidente dessa organização fez um pacto com o reverendo Mon, a Igreja da Unificação,
E a grande heresia dela é que ele disse que Cristo chegou para o reverendo Mon e disse: eu não fiz o que o Senhor pediu, eu não fui fiel à minha missão. Na realidade, o Senhor queria formar a grande família. Cristo não se casou. E hoje é quem está dando ênfase ao movimento salvador do mundo hoje, dentro da crença do reverendo Mon, é a igreja da unificação, a igreja da grande família, aonde hoje a Madureira ela está fazendo parte dessa organização satânica. No ano passado, o filho do reverendo Mon, no mês de junho, ele pregou em São Paulo, em uma grande conferência, falando desse mesmo assunto. E a igreja abraçou. Então nós podemos ver que a igreja da Madureira é uma seita, é um outro evangelho, viu, irmãos? Não tem base na Bíblia. Para você receber alguma coisa de Deus, você tem que fazer campanha. Para você receber alguma bênção de Deus, tem que subir monte. Para você fazer alguma coisa de Deus, para receber algo de Deus, você tem que estar fazendo campanha em cima de campanha. São evangelhos de homens, evangelho não liberta, aprende as pessoas. Então nós temos que ter cuidado, muito cuidado. E hoje nós podemos ver testemunhos de Jeová, adventismo do sétimo dia, maçonaria. Uma boa parte dos pastores, alguns pastores de Quixeramobim faz parte da maçonaria, que é a maior religião do mundo, e uma religião mais satânica do mundo, que é um movimento ecumênio e eclético. E quem está sustentando hoje a maçonaria são os pastores evangélicos. Renato Pedrosa, que faz parte do Centro de Pesquisa de Religião, ele esteve na IT e denunciou alguns pastores que faz parte hoje da maçonaria, e as pessoas estão dentro dela, os líderes estão dentro dela. Tem pessoas que são complacentes hoje à maçonaria. Teve agora um pastor que saiu da Batista da Convenção, que é simpático à maçonaria, o pastor Monteiro, né? O pastor Monteiro, entre aspas, né? Que faz parte da maçonaria, simpatizante à maçonaria. Pastor Pepe, chamado também Netanias, também é favorável à maçonaria. Então, irmãos, ser favorável à maçonaria é aceitar a doutrina da maçonaria. E às vezes as pessoas não sabem disso. Você sabia que dentro da maçonaria as pessoas adoram um bote chamado Mofete? Um bote chamado Mofete. Tem o Deus como grande arquiteto do universo chamado Gadu. Uma mistura de Elohim com Baal e criaram o nome Gadu, o grande arquiteto do universo. E diz que esse Deus é o mesmo Jeová, é o mesmo Deus do cristão. E às vezes as pessoas estão dentro de um movimento religioso que estão fazendo parte com esses ensinamentos satânicos. Hoje nós estamos em uma época que é proibido dizer não. Estamos hoje numa época que é proibido pregar a verdade. Estamos na época hoje de pregar um evangelho absoluto. Estamos numa época hoje que é proibido pregar um evangelho único e uma verdade única. Tudo hoje é relativo. Meu Senhor. Então, querido, eu digo para você ser salvo, você tem que ir para a Bíblia. Você tem que ir para a palavra de Deus. Aleluia. Você tem que examinar as Sagradas Escrituras e fazer a diferença entre o Evangelho que Cristo pregou e as igrejas e as religiões estão pregando hoje. É muito fácil você distinguir uma igreja hoje
que prega Cristo, mas que para você ser salvo e receber bênção, você tem que ser um dizimista fiel. Que para você receber alguma coisa de Deus, você precisa de campanhas. Que para você receber alguma coisa de Deus, você tem que subir no monte. Para você receber alguma coisa de Deus, tem que estar aliados com os políticos. Sobrecargo. Para você receber alguma coisa de Deus, você tem que fechar a boca para os problemas, para as dificuldades, e apenas a pregar só o Cristo do amor, só o Cristo da paz, não o Cristo de confronto. Então fica fácil hoje você distinguir a verdadeira igreja da falsa, de você distinguir hoje o verdadeiro líder que passa a servir só a Deus. Meu Deus. Nós temos Tu és grande, poderoso. aqui em Xeramubim, cidade pequena, acredito que com 80 mil habitantes, infelizmente, pegando alguns pastores aqui de nossa cidade, colocando ela dentro de uma fábrica, ou colocando dentro de uma máquina, ou colocando dentro de uma forma. Ainda vai sair um crente novo, ainda vai sair um crente desviado, ainda vai saindo um crente completamente desinformado da palavra de Deus. Então, só para você ver, amigo, como estamos perdendo o crédito. Líderes se comungando com a política, atrás de status e atrás de posição. Um evangelho hoje que está atrás de posição, de serem vistos. Um evangelho atrás de status espirituais, aonde líderes cuidando de igreja, metidos de política, é mais um outro ladrão, mais um outro corrupto. Pessoas que não têm um evangelho à luz da Bíblia se pergunta qual eram os discípulos de Cristo que era político. Se Cristo estava dentro da política romana daquela época, se um cristão tinha nome naquela época, nós recebemos esse tipo de cristão, mas não foi dado pelo Espírito Santo. Esse título de cristão foi dado pelos pagãos. Era um termo pejorativo. Era a mesma coisa de chamar você de um cachorro, de uma pessoa que não valia nada, de um falso, de um corrupto. Mas o evangelho de hoje é o evangelho do status. É um evangelho que, no lugar de preparar a pessoa para o céu, está preparando levar para o inferno. É o evangelho do pagóspel. Hoje, algumas denominações evangélicas estão fazendo movimentos com outro evangelho. Para quem é que toca bem, para quem é quem dança bem. Desse último evento que teve dos dias dos evangélicos, já tinha até crente dançando a garrafinha. Havia até crente dançando o creu-creu. Aí a pessoa diz, não, venha pra cá que aqui nós somos de Deus. Venha pra cá que aqui o homem aqui é de Deus. Uns bandos de falsos profetas. Eu não aconselho, querido amigo, você pertencer a algumas denominações evangélicas, porque você se tornando afiliado a ela, é filha do inferno 2 vezes. Não aconselho você pertencer a Montes. Não lhe aconselho. Seu pastor é político, comungado com a política, está dentro dessa severa egoísta. Presidente do Conselho Pastoral. Aqui em Xeramubim. União dos pastores, promovendo agora, daqui uns dias, no dia 8, promovendo o impacto gospel. O impacto gospel. Qualquer pessoa que creia dentro do movimento desse é filho do inferno 2 vezes. Porque a finalidade não é promover o reino de Deus. A finalidade não é pregar o evangelho de Cristo. Esse evangelho que salva, esse evangelho que confronta, esse evangelho que vai contra as heresias, não só dentro e fora.
Ao invés das pessoas estão dentro das igrejas ouvindo até pela rádio da Campo Maior FM, fez um programa até pela Assembleia de Deus Tempo Central, algumas pessoas fazendo propaganda, que nós vamos ter um grande impacto em Quixeramobim no dia 8. O impacto gospel, o impacto evangelho, que na realidade é uns bandos desviados, uns bandos de macumbeiros, viu, irmãos? Os grandes charlatões, os bandos de ladrões da fé. E as pessoas, por não terem conhecimento, acham que estão numa igreja verdadeira. Meu Deus! Pensa que por terem multidão estarem em status, estarem em sintonia com Deus. Aleluia! Aqui isso vai ser uma bênção, irmão, nosso culto. As pessoas vão. Você sabe que você, para pertencer a um culto desse, você tem que pagar R$5 para frequentar. Você acha que você ir no movimento desse, você vai aprender alguma coisa com a Bíblia? Você acha que no movimento desse as pessoas vão se converter o verdadeiro Cristo? Você vai se tornar uma pessoa mais espiritual, uma pessoa que passe a ter um conhecimento da palavra de Deus? O que acontece lá? Você apenas vai participar de um evento desse. E o dinheiro que você vai dar nesse movimento, no impacto gospel, tudo em nome de Deus, tudo em nome de Cristo. Mas é para pagar, pagar uma conta do João Bosco. Pagar a conta do João Bosco porque tinha uma rádio pirata e a federal chegou e levou os aparelhos, ele colocou de novo e hoje ele está endividado. Aí hoje está fazendo esse movimento chamado Impacto Gospel, pegando algumas igrejas, com algumas bandas e promover o reino de Deus. É uma hipocrisia. Eu acredito que Satanás com certeza vai pegar alguns líderes desses, que ele vai ser preso no milênio, e quando terminar o reinado de 1000 anos, vai colocar essas pessoas para substituir ele. Pensa que pessoas mentirosas. Viu, irmão? São mentirosos demais. E, no entanto, as pessoas acham que isso é o verdadeiro evangelho. Querido amigo e ouvinte da palavra de Deus, eu não aconselho você pertencer à igreja Bethesda, porque é uma igreja completamente mudando, descompromissada da palavra de Deus. A verdade é completamente outra. E às vezes quando a pessoa aceita Cristo, a pessoa diz assim: eu aceitei Cristo na igreja de fulano de tal. Onde a pessoa não sabe quem é Jesus, não sabe quem é Deus, não conhece Bíblia, não tem conhecimento das doutrinas bíblicas, não tem conhecimento da história cristã, não tem conhecimento das seitas, completamente despreparados para combater essas heresias. Verdade, meu Deus, eu faço a A igreja. pessoa acha que para ser salvo hoje é pertencer a um sistema evangélico. Que é o maior engano hoje. O maior veneno que é pregado hoje, que está sendo pregado hoje. O maior veneno não é os testemunhos de Jeová. O maior veneno hoje não é os adventistas, é veneno também, mas não é o maior veneno. Não é o sistema católico romano. O maior veneno que está se pregando hoje no século XXI é certo tipo de evangelho, que para você ser salvo tem que apenas levantar a mão, ser participante de uma igreja, ter um líder ou um papa que passa a lhe mostrar diretrizes e ser um bom dizimista. Você pertencendo a uma denominação, pronto assim. Você morrendo, vai direto para o paraíso. Isso aí é veneno. Então, querido amigo, foi o que disse Paulo aqui: se alguém pregar um outro evangelho que vá além do que Cristo pregou, seja maldito. Então, eu queria ficar aqui nestas palavras. Estamos à disposição, dentro do que nós falamos. Estamos à disposição de conversar com qualquer pessoa, principalmente com os cabeças,
porque na realidade são pessoas que não conhecem nada de Bíblia, porque se conhecesse Bíblia, a vida era outra. Nós estamos disponíveis a conversar, a discutir e a debater diante daqueles que querem um maior esclarecimento do que foi falado esta noite. Aleluia.